Começando esse vídeo, lembrando que é muito importante a sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Caso você não seja um inscrito, considere se inscrever, venha fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão. Aqui nós temos vídeos diários e você pode deixar o comentário, isso ajuda muito na minha, na sua, na nossa reflexão. O like também é importante, é uma forma do YouTube perceber que esse é um conteúdo de qualidade. E caso você queira me seguir, nós temos o Instagram, @profleoficial, e também não, perdão. @profleoficial é o Twitter e nós temos o Instagram, que é canal Profileo. Então lá eu coloco algumas fotos, mais ou menos do meu dia a dia. Você pode mandar mensagem para mim, é bem mais ameno o clima lá no Instagram. E eu vou admitir para vocês que eu tinha programado fazer um outro vídeo hoje, né, falando sobre um outro assunto que tem me incomodado bastante a respeito do Ciro Gomes, a respeito da esquerda, mas eu li a entrevista do Lula para o UOL e eu achei uma entrevista muito, mas muito boa, uma entrevista interessante, que é uma entrevista que o Lula começa a discutir pontos que eu acho que são extremamente pertinentes serem discutidos na questão econômica e também na questão social. E são pontos que ele praticamente inicia um debate com Paulo Guedes, com a direita ou com outras pessoas. Então esse é um debate, uma discussão muito interessante que ajuda demais na nossa politização. A minha crítica que eu tenho para fazer ao UOL a respeito dessa entrevista, foi uma entrevista concedida ao UOL, ela está na íntegra no meu Instagram. Nossa, no meu Instagram não, no meu Twitter, está lá, @profileoficial, você pode entrar e ler. Pelo menos até o momento que eu li a entrevista, havia apenas um vídeo de 10 minutos com algumas respostas e não as respostas na íntegra, né? Toda a entrevista na íntegra. E é interessante que esse tipo de entrevista seja divulgado na íntegra, para que a gente possa ver as expressões do Lula, a entonação de voz, a forma como ele se comunica ao falar, ao responder todas as perguntas. Então é muito importante que toda a comunicação seja vista, tanto a verbal quanto a não verbal. Outro ponto que me chamou a atenção logo no começo: Lula está de terno e com uma gravata azul com detalhes verde, amarelo e branco. Então é uma gravata que faz uma alusão à bandeira nacional. Então mostrando que Lula está ainda intimamente ligado com o nosso país, que aquele discurso, que aquela é uma entrevista bastante nacionalista, ou melhor dizendo, bastante patriótica. Essa entrevista ela acabou ganhando uma certa notoriedade pelo fato do Lula ter falado que o Bolsonaro precisa parar de falar bobagens, mas esse é um trecho bastante pequeno da entrevista do Lula. Ele praticamente não ataca Bolsonaro e em alguns momentos ele é bastante, podemos dizer, compreensível com o Bolsonaro, se posicionando quase ao lado de Bolsonaro, principalmente na parte do trato com a imprensa. As críticas a Bolsonaro, a figura de Bolsonaro, ocorrem em dois pontos. Quando ele fala que o Bolsonaro ele precisa parar de falar bobagem, eu vou até ler aqui para vocês. Nós temos que torcer para que essas pessoas governem pensando na maioria do povo brasileiro. Ele tem a obrigação de governar pensando no bem, ao ser humano, no mais pobre, no ser humano, no mais pobre, no país, na nossa soberania, nos nossos estudantes, no nosso povo trabalhador. E parar de falar bobagens, parar de ficar dando recado para o seu clube. Quando você ganha as eleições, você tem clube, tem partido. Quando você senta naquela cadeira, tem 210 milhões de almas que vivem aqui. Tem rico e tem pobre. O que você precisa saber é que todos são brasileiros e você tem que tratar todos com respeito e governar para todos. Então essa foi uma crítica do Lula ao governo Bolsonaro, ao Bolsonaro, a figura, a pessoa Bolsonaro, e também no trato de Bolsonaro com relação à imprensa. Ele concorda com o Bolsonaro em alguns pontos, principalmente de alguns ataques que o Bolsonaro sofre da imprensa. Ele fala que podem ter algumas coisas que não são verdades, então tem que dar direito de resposta ao Bolsonaro sim, mas ele critica a forma como o Bolsonaro se comunica pela internet. Ele acha que é muito importante que o presidente preste contas com a população por meio da imprensa, por intermédio da imprensa. Então essas são as únicas duas críticas que o Lula faz ao Bolsonaro como pessoa, mas ele faz críticas sim ao governo Bolsonaro na parte econômica. E essa é mais uma entrevista e que o Lula mostra desde quando saiu da cadeia qual vai ser o seu foco de atuação e o seu foco de ataque. Lula vai atacar Paulo Guedes porque o projeto econômico de Paulo Guedes é um projeto que apresenta muitas, mas muitas falhas. E é justamente nesse ponto, principalmente na precarização do trabalho, que Lula vai concentrar os seus ataques. E essa entrevista, o Lula traz uma discussão econômica que é uma discussão econômica muito interessante e também uma discussão social.
Vamos começar sobre a discussão social e aí depois a gente fala da discussão econômica, porque elas estão praticamente ligadas. O Lula ele diz que o PT ele precisa voltar para as periferias, porque o PT desaprendeu a como fazer esse tipo de política, como fazer o corpo a corpo, mas principalmente como entender esse cidadão, essa pessoa que mora na periferia. E antigamente, quando o Lula iniciou na política, os neopentecostais eles eram uma minoria. Agora eles já estão crescendo, já estão ficando uma maioria e eles têm um poder de comunicação muito forte com a população porque é uma linguagem muito simples. O errado é o diabo, o certo é Deus, ou seja, a culpa é do diabo, a salvação é Deus e se você não conseguiu ter a sua salvação é porque faltou fé para você. E essas são pessoas que estão marginalizadas na sociedade, marginalizadas pelo Estado, e elas buscam as igrejas evangélicas, as igrejas católicas também, mas mais as igrejas evangélicas, mais os neopentecostais, porque elas querem uma salvação. Uma salvação espiritual, uma salvação social, uma salvação afetiva ou até uma salvação da sua própria saúde. Então, entre o tráfico e a igreja, esse é o local onde eles vivem, a população das periferias vive entre o tráfico e a igreja, muitos acabam optando pelas igrejas. E essas igrejas elas têm um poder de arrebanhar muito forte, porque como eu falei, o Estado não consegue mais se conectar, como o próprio Lula falou, o Estado não consegue mais se conectar com essas pessoas e o Partido dos Trabalhadores também já não está mais conseguindo se conectar. Então há essa necessidade do PT voltar para a periferia. E por quê? Porque se antigamente, no início dos anos 80, o Lula dá um exemplo, no início dos anos 80, a fábrica da Volkswagen tinha mais de 60, tinha 40, 60 milhões, agora não me lembro o número exato, de funcionários. Hoje tem 9 milhões. Ou seja, é um número... Não, perdão. Milhões não. Tinha 40, 60, entre 40 e 60 mil funcionários. Hoje tem 9 mil. Acabei errando aqui nos números. Então houve uma diminuição da mão de obra, houve uma diminuição da força de trabalho na fábrica, por conta da mecanização, por conta da expansão da tecnologia. A mão de obra do trabalho, a força de trabalho na fábrica acabou sendo reduzida. E houve também uma mudança do capitalismo. O capitalismo hoje não é mais um capitalismo industrial, mas sim um capitalismo financeiro. Então a mão de obra ela já não está mais no chão de fábrica. Então é muito difícil você se conectar com esse tipo de trabalhador, porque a classe trabalhadora ela se dissolveu e se pulverizou. Ela não está mais concentrada nas fábricas. Ela está entregando Uber, ela está entregando iFood, está dirigindo Uber, está trabalhando nas empresas. Os empresários, os consultores que se acham donos dos meios de produção, que se acham donos das empresas, também não são donos. Eles não se consideram trabalhadores braçais, são trabalhadores intelectuais que acham que são donos das empresas, mas não são. E como que nós nos conectamos? Como que o PT se conecta com essa classe de trabalhadores, com essa nova classe de trabalhadores? Antigamente era muito fácil se conectar com os trabalhadores das fábricas, os sindicatos eles eram fortes, o discurso era um discurso muito atraente, hoje já não consegue mais, porque mudou, o mundo mudou, o neoliberalismo se expandiu para a financiarização do capital, então há uma dificuldade de você se conectar justamente com essas pessoas e o PT precisa aprender a se conectar com elas. Os sindicatos se enfraqueceram, porque agora, se antigamente eles conseguiam, até o próprio Lula fala, conseguiu fazer uma reunião com 10 mil pessoas, um comício para 10 mil pessoas, hoje tem que dar graças a Deus quando tem 400 ou 500 pessoas, porque são poucos, porque não há mais, há essa dificuldade de se conectar com a classe trabalhadora e o PT precisa voltar a reaprender a se conectar com essa classe, porque hoje a melhora da economia, na visão do Lula, e aí ele começa a discutir economia, então perceba que o lado social e o lado econômico estão ligados, e eu acho que essa é a parte mais interessante da entrevista do Lula, quando ele começa a discutir economia e quando ele começa a questionar o próprio plano econômico de Paulo Guedes. Lula tem uma visão e ele defende esse processo, ele defende esse projeto econômico, que o desenvolvimento da nossa economia passa pelo mais pobre. Há uma necessidade do Brasil recolocar os mais pobres no mercado. Não no mercado de trabalho, no mercadinho mesmo. Que o mais pobre possa comprar produto, possa comprar açúcar, possa comprar arroz, possa comprar mais feijão, possa comprar mais tijolo para fazer o seu puxadinho. Porque quando você recoloca o pobre na economia, no mercado, consumindo produtos, a máquina roda econômica começa a girar. E essa é uma visão que eu também defendo. É necessário que o mais pobre empurre o crescimento da economia. E o Lula defende o Estado como sendo um catalisador, como sendo um agente que vai estimular o desenvolvimento econômico e vai estimular o consumo, principalmente o consumo dos mais pobres. E essa é uma visão bem parecida com a visão que o Bauman tem naquele livro Capitalismo Financeiro. No atual cenário
neoliberal, no atual cenário do capitalismo financeiro ou no atual cenário pós-moderno, como você queira chamar, o Estado ele tem como papel de ser um agente que vai prover um contexto tranquilo, ou vai garantir um contexto tranquilo para que haja um consumo com um crédito adequado, um cenário sem turbulências, para que a camada mais pobre da população possa consumir, possa ter um direito a crédito, possa ter um acesso a um crédito fácil, mas que ela possa pagar para não se endividar. Então essa é a função do Estado. E aí Lula critica o Paulo Guedes por conta do projeto das privatizações. Porque o que ocorre? Quando o Paulo Guedes vai a Davos fazer o seu discurso para privatizar o país, quando você tem a entrada dessas empresas privadas, você reduz a chance, você reduz o poder do governo de criar políticas, de criar incentivos para que haja o desenvolvimento econômico, porque você só consegue fazer desenvolvimento econômico se houver demanda. E o governo ele precisa estimular essa demanda. É basicamente isso que o Lula está pregando. Lula prega que o Estado ele incentive a demanda, porque não adianta eu criar programas de incentivo. E o Lula está muito alinhado com aquilo que eu também estou falando. Não adianta você criar programas de incentivo para as empresas contratarem se não houver demanda, porque não vai contratar. Essa história que o Paulo Guedes fica falando, que a iniciativa privada que vai resgatar os empregos, isso não vai ocorrer. Só vai ocorrer se houver um aumento da demanda. Se não houver aumento da demanda, não adianta. E o Lula dá o exemplo do primeiro emprego, do projeto da lei do primeiro emprego. Essa lei, na opinião dele, fracassou, porque como que funcionava? A lei do primeiro emprego era o seguinte: o Estado ele dava dinheiro para as empresas que contratassem jovens no seu primeiro emprego. Então era uma forma de inserir o jovem no mercado de trabalho. Só que o Lula falou que deu errado. Nenhum, né? Claro que foi exagero, mas ele fala: nenhum jovem foi contratado. Porque não adianta o Estado dar incentivos. Não adianta o Estado reduzir os encargos trabalhistas, porque se não houver um aumento da demanda, não vai haver contratação. Porque as empresas privadas elas estão preocupadas com o lucro e não com essa filantropia, não com o bem-estar social. E elas não são equivocadas, elas estão corretas, porque cada um tem o seu papel. A função das empresas é terem lucro, a função do Estado é garantir o bem-estar social, é garantir o bem-estar da população. Então o Estado ele pode incentivar o crescimento, ele pode tomar alguns prejuízos para incentivar o crescimento, e assim para incentivar o consumo, e assim as empresas com esse consumo a mais, elas começam a contratar novas pessoas. E o Lula ele critica justamente esse ponto do Paulo Guedes de privatização, porque ele retira esse poder do Estado, que enfraquece o Estado na hora de criar esse tipo de política de incentivo. Outro ponto que ele discute, que eu também já havia discutido no vídeo anterior, é a respeito dos investimentos. Olha, vários investimentos estão vindo, mas que tipo de investimento que está chegando para o nosso país? São os investimentos em geração de emprego ou os investimentos para comprar simplesmente as empresas? Quantos empregos foram gerados com esses investimentos que estão vindo? Se não vieram, se esses investimentos não estão resultando no aumento de empregos em carteira assinada, não servem de absolutamente nada. Com a própria Bolsa. A Bolsa está batendo recordes. Quantos empregos a Bolsa está gerando? Esse aumento da Bolsa, os recordes da Bolsa estão gerando. Quantos empregos esses aumentos da Bolsa estão gerando? Não estão gerando absolutamente nada. E é por isso que é necessário termos essa discussão. E é por isso que o vídeo que eu fiz, que eu estava pensando fazer, na verdade, não fiz ainda, que eu estava pensando fazer a respeito do Ciro Gomes e de uma crítica das pessoas a respeito de união das esquerdas, as esquerdas precisam se unir, eu ia ser muito crítico nesse ponto, porque a esquerda precisa começar a discutir economia, e a esquerda não discute. Lula está discutindo agora, está se contrapondo a Paulo Guedes, mas a militância da esquerda ela não entende de economia. Então a direita fala, a bolsa está aumentando, a esquerda não sabe contra-argumentar. A esquerda não sabe como apresentar um argumento plausível, não sabe como responder a esse tipo de coisa. O que é uma pena, mas eu não vou me alongar muito nesse assunto, porque eu estou elaborando o vídeo ainda para falar sobre o Ciro Gomes. Deixa eu ver se há mais algum ponto aqui que eu gostaria de mensurar. Ah, aqui, sim, aqui. O Lula, ele também defende uma política tributária, que é uma política tributária muito parecida com a que o Ciro Gomes está falando, que é uma taxação de imposto ou maiores impostos para os mais ricos. E tem algumas pessoas que ainda acreditam que o Ciro Gomes é um outsider, mas eu vou falar isso no meu vídeo que eu for abordar o Ciro Gomes.
E esse alinhamento do Lula a respeito dos mais pobres pagarem menos impostos tem a ver bastante, está muito alinhado com o seu projeto econômico de incentivo do consumo dos mais pobres. Então, se os mais pobres pagam menos impostos, os mais pobres eles têm uma condição maior de comprar produtos. Se eles compram mais produtos, a economia simplesmente começa a girar. Então, o plano econômico do Lula passa também por uma questão tributária para que os mais pobres paguem menos impostos e os mais ricos paguem mais impostos. É claro que ninguém vai querer pagar mais impostos. E ele fala que o Congresso ele está levemente dominado pelos interesses das elites, da classe média alta, das elites e principalmente dos donos, ou melhor dizendo, dos donos dos meios de produção. E é claro que essas pessoas não vão querer pagar mais impostos. Então esse tipo de reforma tributária, esse tipo de proposta tributária é muito difícil passar no Congresso. Um dia ela vai passar. Pode ser que demore um ano, pode ser que demore 2, pode ser que demore muitos anos, mas ela vai passar, porque isso é inevitável. Há todo um movimento internacional, há toda uma pressão internacional para isso. O próprio Bill Gates falou recentemente que os mais ricos precisam pagar mais impostos. Então há uma força, há uma pressão internacional para que isso acabe ocorrendo. Lula reverbera isso no Brasil, Ciro Gomes também reverbera isso no Brasil, mas há um movimento internacional para que isso acabe ocorrendo. É como se fosse a abolição da escravidão. Os países começaram a discutir isso e gradativamente a escravidão acabou sendo abolida. Então esse movimento dos ricos pagarem mais impostos, um dia ele vai acabar chegando e vai acabar sendo aprovado no Congresso, é um movimento inevitável. Então não pense que o Ciro Gomes está sendo um outsider, porque tem gente que acredita que o Ciro Gomes está sendo um outsider por estar discutindo esse assunto. Mas esse assunto já é discutido internacionalmente, o próprio Lula está discutindo agora, isso não faz do Ciro Gomes um outsider, mas como eu falei, fique ligado no canal, porque nós vamos fazer esse vídeo falando do Ciro Gomes também. Então Lula nessa entrevista ele apresenta uma proposta econômica muito interessante, pautada no consumo dos mais pobres, com uma reforma tributária que visa beneficiar os mais pobres para recolocá-los no mercado. Quando eu falo mercado, não é mercado de trabalho, mas no mercado de consumo. Porque Lula acredita que uma redução da desigualdade social, um acesso maior a consumo por parte dessas pessoas mais pobres vai fazer com que o Brasil volte a se desenvolver economicamente, volte a crescer nos níveis como crescia anteriormente, pelo menos essa é a intenção de Lula. É uma espécie de pacto neoliberal, um acordo neoliberal. Eu não mexo nos privilégios do mercado financeiro, porque Lula não fala isso, pelo menos não deu a entender nessa entrevista. Eu não vou mexer nos privilégios do capitalismo financeiro, mas eu faço um pacto com vocês que eu vou beneficiar as camadas mais pobres, para eu governar para os mais pobres, para que vocês também possam se beneficiar. É um pacto neoliberal, é uma tentativa talvez de atenuar o neoliberalismo com o desenvolvimento social. E é interessante também que há um arquivo do PT, né, um material desse aqui está no site do Partido dos Trabalhadores, já foi divulgado desde lá de agosto, do dia 7 de agosto, que é um material de redes do Plano Emergencial de Emprego e Renda. Então é algo que o PT também está se propondo, né? Como que nós vamos criar trabalho, como nós vamos criar renda, e o PT tem esse plano que é um plano bem interessante. E se você é de esquerda, se você apoia o PT, você precisa entender qual é esse plano para que você não seja um tonto de esquerda que só fica repetindo papagaiadas e não entende de fato qual é a sua posição no espectro da esquerda. É um vídeo que ficou longo, mas é um vídeo interessante. Talvez essa tenha sido a melhor entrevista de Lula até o momento. Foi a que eu mais gostei. É claro, ele faz um ataque aqui e ali à imprensa, principalmente a Rede Globo, mas é algo mínimo. Não vem com as teorias da conspiração internacionais, né? Que os Estados Unidos, ele não vem. E ele tem uma discussão social e principalmente econômica muito bem feitas. Então eu gostei bastante dessa entrevista. Ela pode ser utilizada para contra-argumentar Paulo Guedes. Eu gostaria muito de ouvir a resposta de Paulo Guedes a essa provocação do Lula, a essa proposta que foi feita pelo Lula, e eu vou trazer uma crítica ao comportamento de algumas pessoas da esquerda com relação ao Ciro Gomes, porque vale muito a pena também essa discussão em um outro vídeo. Então fique ligado nesse vídeo que vai sair a respeito do Ciro Gomes e desse pensamento tacanho das esquerdas que novamente voltam a falar de união das esquerdas, e vocês sabem que isso me incomoda demais. Mas fiquem ligados aqui no canal, ativem as notificações, me siga no Twitter, @profileoficial, e também no Instagram, canal Profiléu.